todos. É uma alegria tê-los aqui conosco, na nossa igreja. Nós temos gente conhecida, gente nova, estamos alegres de recebê-los aqui conosco. Também queremos estender a nossa saudação àqueles que nos acompanham online. Cada domingo, cada quarta-feira, nós temos aproximadamente 100, 120 pessoas que nos acompanham através da TV JuVV. Seja bem-vindo também. E se você quer escrever teu pedido, teu agradecimento, a tua saudação, você pode fazer. É só abrir a página do YouTube, a página da TV JuVV da nossa igreja lá no YouTube. Você pode escrever lá e logo depois a gente entra em contato com vocês, a gente ora por vocês e também a gente menciona alguns dos pedidos, tá bom? Sejam todos bem-vindos, é uma alegria novamente tê-los aqui conosco. A nossa igreja é uma igreja dinâmica e temos muitas bênçãos para contar, para compartilhar, e que o Senhor seja louvado pela sua presença, pela sua voz, agora que nós vamos cantar. Sem dúvida temos muitas bênçãos, pastor, para agradecer ao Senhor. E uma das formas disso é o louvor. E essa música que vamos cantar agora fala sobre a canção da vida, a salvação em Cristo Jesus, as coisas que aconteceram na sua vida no dia de hoje e que você é grato. Vamos cantar juntos, Canção da Vida. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém. Ficamos todos em pé, você que está em casa, fique à vontade. Vamos cantar juntos sobre o poder do Evangelho, o amor de Deus, poder do amor. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor.
descobri. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito a tua cruz com poder do amor. Abre os olhos. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz com poder do amor. Como é bom quando nos reunimos para louvar a Deus. E nos reunimos em família, tanto aqui presencialmente, quanto as pessoas, os nossos irmãos que estão nos acompanhando e louvando também de suas casas através da TV JuVV. Nós temos nesse instante 2 pedidos de oração que gostaríamos de orar, 2 pessoas. Uma delas é a Solange. Ela está estudando a Bíblia conosco, mas ontem ela foi hospitalizada, internada, e ela está com um quadro bem grave, inclusive quadro grave de desnutrição. Vamos lembrar da Solange em nossas orações, não só agora, mas também em nossas casas, nos nossos momentos de oração a Deus. Temos também aqui mais um pedido, quase charaminha aqui, Gilmara Cristo. Ela pede oração pela vida dela e também por toda a família dela. Vamos, em atitude de reverência, falarmos com Deus agora. Querido Pai Celestial, nosso Deus bondoso, nosso Pai carinhoso, que nos ama tanto. Senhor, agradecemos porque enviaste o Teu Santo Espírito e Ele nos trouxe até aqui. Agradecemos também pelas pessoas, os irmãos que estão em casa assistindo e também Te louvando nesse instante. Senhor, esteja com a Solange. O Senhor sabe do quadro dela, a gravidade da saúde dela. E pedimos a Ti, humildemente, que o Senhor possa colocar a mão sobre ela, Senhor.
e que o Senhor possa restabelecer a saúde dela. Esteja também com a família da Gilmara Cristo, para que o Senhor possa também abençoar essa família. Esteja com cada um de nós, nossos pedidos também, porque cada um de nós tem pedidos. Estamos iniciando uma semana. E nesse início de semana, todos nós precisamos de Ti e da direção do Teu Santo Espírito. Colocamos tudo em Tuas mãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pai, por muitas vezes eu vivi sem o Senhor. Eu corri como criança que não quer ser controlada. Pai, por muitos dias eu andei sem teu temor. Eu achava que podia controlar a caminhada. Só agora posso ver que eu larguei de tua mão. Não sou nada, não sou herói, sou apenas um pequeno grão. Eu só queria te dizer que eu te aceito sim. Eu venho a ti sem nada, só trago a minha intenção. Transforma, eu peço, a minha vida numa nova canção. Eu quero ouvir teu dedilhar nas cordas do meu coração. Pai, por muitas vezes eu sofri na escuridão. Não sabia como enfrentar as pedras do caminho. Pai, faz muitos anos que eu não olho para o Senhor. Eu corri do teu chamado, eu fugi do teu amor. Mas agora estou aqui pra te dizer que voltei. Não sou nada, não sou ninguém, mas aceito ser filho do Rei. Eu só queria te dizer que eu te aceito sim. Eu venho a ti sem nada, só trago a minha intenção. Transforma, eu peço, a minha vida numa nova canção. Eu quero ouvir teu dedilhar nas cordas do meu coração. Eu só queria te dizer que eu te aceito sim. Eu venho a ti sem nada, só trago a minha intenção. Transforma, eu peço, a minha vida numa nova canção. Eu quero ouvir teu dedilhar nas cordas do meu coração.
Boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Geórgia. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui a convite do pastor para compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Deus, assim como o pastor falou na abertura, Deus seja louvado pela presença de cada um. Só você sabe o que você passou essa semana e só você sabe os pedidos e agradecimentos que você tem no seu coração. E nada melhor do que nós iniciarmos mais uma semana na presença de Deus, no melhor lugar do mundo, que é aos pés de Cristo. Amém? Bom, sem mais delongas, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus, abram a Bíblia, em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou me apresentando um pouquinho. Eu estou aqui no JuVV, frequentando essa igreja maravilhosa desde março do ano passado. Foi quando eu me mudei aqui para Curitiba. Então, eu ainda não tenho nenhum ano que estou frequentando aqui, nenhum ano que eu estou morando aqui em Curitiba. E eu já me sinto parte da família, já me sinto muito bem aqui, graças à recepção, acolhimento, o amor, o carinho que vocês têm por cada pessoa, né, que passa por entre essas portas. Irmãos, vamos fazer uma oração antes da gente iniciar a nossa reflexão. Eu gostaria de discutir hoje um assunto muito importante, e eu creio que não é importante só para mim, mas é importante para todos nós como cristãos, como igreja, como comunidade, como uma igreja portadora da mensagem de Deus. É importante para nós termos todos esses conceitos que nós vamos trabalhar aqui essa noite, tudo em mente. Então, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para que Deus realmente esteja presente aqui no meio de nós. Vamos orar? Querido e amado Senhor, Pai, nós nos entregamos a Ti neste momento. Nós nos entregamos da forma como nós estamos, assim como a Amanda cantou. Nós não temos nada a Te oferecer, somente a nós e a nossa intenção. E a nossa intenção aqui, Pai, é prestar um culto a Ti. Te adorar com tudo aquilo que nós somos, tudo que nós temos. Obrigada, Pai, por todas as bênçãos, tantas bênçãos que nós não podemos contar. Obrigada pela bênção, principalmente de estar aqui na sua casa. Que o Senhor me use neste momento e que as pessoas aqui presentes e aquelas que estão nos assistindo possam ouvir a Ti e não a mim. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, aberto aqui a palavra de Deus, eu quero que você primeiro reflita sobre a seguinte pergunta. Você realmente entende o Evangelho? Realmente entende o que como funciona o Evangelho? Você pode responder da seguinte maneira para mim. Geórgia, eu sei que significa ali, de uma maneira bem traduzida, boas novas, boas notícias, né? Talvez você tenha esse significado na sua cabeça. Eu estou andando aqui, não sei se eu estou ajudando muito as nossas câmeras, mas vou tentar me comportar. Bom, realmente significa isso, boas notícias, mas que notícia é essa? Que boa notícia é essa que o Evangelho vem trazer para nós? Basicamente, é a notícia de que este mundo tem solução. E não graças à política, não graças a algum poder presente aqui nesta terra, não graças à força humana ou à ciência, mas sim graças a um Deus que veio até nós nos salvar, e essa salvação, essa solução depende unicamente dEle e exclusivamente dEle. E é isso que diz Romanos 1,16. Vocês não precisam abrir, eu também não vou abrir, mas
É o que diz Romanos 1,16. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é isso, é salvação. É a salvação deste mundo. Isso que o Evangelho vem trazer para mim e para você. Mas não basta eu entender o Evangelho cognitivamente. Não basta eu só saber o que é o Evangelho, ou o significado da palavra. Eu preciso entender no sentido de viver o Evangelho. E como que isso acontece? É nas próprias Escrituras que a gente entende o que é, como viver o Evangelho, e também porque a gente não consegue, da melhor maneira possível, viver isso. É nas próprias Escrituras. E as perguntas que a gente faz. Por que eu não consigo ser um pequeno Cristo aqui na Terra? Por que eu não consigo viver à altura daquilo que Deus me pede neste mundo? São perguntas que ficam ecoando dentro de nós, como cristãos, seguindo essa jornada espiritual que é cheia de conflitos e desafios. Mas, a partir da leitura desta história, eu quero que eu e você, a gente encontre algumas respostas. Vamos fazer a leitura a princípio? Primeiro de tudo. É uma história bem conhecida, eu particularmente gosto muito dessa história. E vamos ler então para a gente entender do que se trata. A partir do Mateus 18, a partir do verso 23. Por isso o reino dos céus é como um rei, que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. E foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Essa é uma história, como eu falei, que eu gosto bastante. E o contexto aqui é sobre perdão, se a gente olhar de uma maneira geral. Mas, a partir dessa história, a gente pode utilizá-la para entender o Evangelho. E nós vamos parte a parte para que a gente consiga refletir junto. Vamos só recapitular um pouquinho. É a história de um rei que deseja acertar contas com seus servos, né? E até aí tudo bem, tudo tranquilo. Ele chama cada servo e então ele chama este sujeito que lhe devia uma quantia grande, né? Ali como a gente viu de prata, e tem algumas versões que até falam a quantia. Era uma quantia enorme, a ponto do servo não conseguir pagar essa dívida, mesmo que ele falou assim: tenha paciência comigo, eu vou pagar. O rei se compadeceu da situação dele, deixou passar e mandou ele embora. Ele, saindo da presença do rei, encontrou seu conservo. E esse conservo devia para ele uma quantidade não tão grande, de uma dívida não tão grande. E ele então chegou e falou: você tem que me pagar. Mas ele então, o conservo dele, falou a mesma coisa que ele tinha dito para o rei: tenha paciência comigo, eu vou te pagar. E ele, então, não teve nada de paciência e simplesmente falou: não, você então vai para a prisão.
porque eu quero que você me pague o que você me deve. E aí o rei ficou sabendo dessa história, mandou chamar ele de volta e falou: servo mau, eu perdoei você, eu perdoei a sua dívida, e por que você não fez a mesma coisa com o seu servo? Portanto, você vai sofrer as consequências. Então a história é basicamente isso, irmãos. Por que esse servo não conseguiu perdoar? Por que esse servo não conseguiu reproduzir a mesma atitude que o seu senhor havia tido com ele? Por que ele não fez aquilo que parecia óbvio? Porque nós aqui olhamos para essa história e pensamos, né? Nossa, se fosse eu acho que eu perdoaria, né, o meu conservo, já que fizeram a mesma coisa comigo. Mas aí, irmãos, não reparem, porque eu sou do papel e caneta, então eu vou ficar mexendo nos meus papelzinhos aqui, porque eu gosto de sempre estar consultando. E a pergunta, né, que a gente acabou de fazer parece muito com as perguntas que a gente faz para nós mesmos. Por que o servo não conseguiu perdoar o seu conservo? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo amar as pessoas de maneira genuína? Por que eu não consigo deixar de lado as minhas mágoas, o meu rancor, os meus traumas? Por que eu não consigo? Por que eu tenho tanto ódio, tanta inveja? Por que eu tenho ciúmes? Eu sei que eu devia ser diferente, por que eu não consigo ser? São questões intrigantes que, se a gente não tiver as respostas certas, ou pelo menos o consolo certo, podem fazer a gente ficar frustrado na nossa caminhada espiritual. E podem fazer a gente realmente desanimar na fé. Podem cair sobre nós como um peso, a ponto da gente realmente desanimar. Mas, a partir de hoje, eu quero que você se livre desse peso. A partir desta noite, a gente vai refletir sobre essa história, e eu quero que você saiba as respostas dessas perguntas, mas, principalmente, a solução delas. Irmão, simplificando um pouco o Evangelho, vamos refletir aqui comigo. O Evangelho é uma coisa simples. A gente que complica um pouco, a religiosidade complica um pouco, o legalismo talvez, mas o Evangelho ele funciona nessa dinâmica de 3 R's. O Evangelho, quando ele entra na vida de alguém, ele funciona da seguinte maneira. Ele entra na vida da pessoa e a pessoa, ela primeiro de tudo, ela precisa reconhecer quem é Deus e quem ela é. Ponto. Em segundo lugar, depois que o Evangelho entra na vida de uma pessoa, ela deve receber o que Deus tem para oferecer para ela. E por último, ela deve repetir aquilo que Deus deu para ela, ela deve repetir com os outros. Basicamente é isso, falando de uma maneira bem geral. E é nessa dinâmica, nessa reflexão que a gente começa a entender por que aquele homem não conseguiu perdoar o seu servo. Por quê? Primeiro, o homem não conseguiu perdoar o seu servo porque ele não reconheceu o tamanho da sua dívida. Como assim? Lá no verso 26, a gente lê que o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Onde está o erro nessa frase? Eu te pagarei tudo. Irmãos, em outras versões a gente vai ver que aquele servo devia 10.000 talentos para aquele rei. E se a gente, fazendo pesquisas, né, e tudo mais, ali, conversões, a gente chega a uma ideia de que aquele servo devia aproximadamente 17 bilhões de reais. Uma quantia que pessoas meras mortais, ainda mais numa condição de servo, né, como ele, não conseguiria pagar nem que trabalhasse todos os dias a vida inteira. Não conseguiria pagar. Então, o erro está nessa frase: eu pagarei tudo. Então, por ele não reconhecer o tamanho da dívida dele, ele não conseguiu lá na frente reproduzir a graça que ele recebeu. O primeiro passo, então, irmãos, trazendo agora para nós, o primeiro passo para nós entendermos e vivermos o Evangelho é reconhecer o tamanho da dívida que nós temos para com Deus. Primeiro de tudo, reconhecer a dívida que nós temos para com Deus. Tem gente que hoje diz: eu sou uma pessoa boa, eu faço tantas coisas boas, eu não mato, eu não mato ninguém, eu não cobiço nada de ninguém, eu sou fiel ao meu cônjuge, eu acho que eu mereço o céu sim.
Tem pessoas que ainda pensam dessa maneira. Irmãos, a gente se engana e a gente tem que entender que quanto mais maduros espiritualmente nós somos, mais consciência temos de que nós somos pecadores. Esse é o primeiro ponto. Quanto mais maduros espiritualmente nós somos, mais consciência nós temos de que nós somos pecadores. E o contrário também existe. Quanto menos maduros espiritualmente nós somos, mais a gente acha que a gente é o bonzão. Mais a gente acha que a gente está tranquilo, não temos dívida com ninguém, está tudo certo. E eu vou para o céu e ponto. E fulano não vai porque ele peca mais que eu. Irmãos, a gente não tem noção da maldade que há em nós. Aliás, a gente tem uma pequena noção quando a gente olha o noticiário, né? A gente sempre acha que não, o ser humano chegou num ponto e ele vai lá e extrapola, né? Mais ainda o nível de maldade. Mas todos nós, independente de situação, de circunstância, nós todos somos maus por natureza. Alguns menos, alguns mais, no sentido de prática, mas todos nós somos maus por natureza. E então, a gente precisa compreender esse primeiro ponto. Quanto mais maduros nós somos, mais a gente entende que a gente é mau. E que nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Por isso que foi necessário um Deus vir até nós. Um exemplo dessa frase que eu acabei de citar é Paulo. Se a gente for ler, analisar a jornada de Paulo, ele faz várias autodeclarações. A princípio, ele começa ali não precisam abrir, caso queiram, fiquem à vontade, mas em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que, 1 Coríntios 15, 9, mais especificamente, ele vai dizer que, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. Olha que humildade, né? Ele era um dos apóstolos mais admirados, um dos discípulos de Deus mais ali seguidos, vamos se dizer assim. Mesmo apesar do passado dele, ele era doutor, ele era inteligente, ele era sábio. Mas aí, conforme foi passando o tempo, em Efésios 3:8, ele já muda a autodeclaração. Ele diz o seguinte: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Ele já diminui um pouco o nível dele. Ele agora não é só menor dos apóstolos, mas ele é o menor de todos os santos, de todos os irmãos da igreja, basicamente. De todos os separados, né? De todos os escolhidos, vamos se dizer assim. E, por fim, não acaba aí, mas quase no final da sua jornada, em 1 Timóteo 1,15, ele declara: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quanto mais maduros espiritualmente nós somos, mais consciência nós temos de que nós somos pecadores. E foi isso que Paulo declarou, né, também, sobre si mesmo. Irmãos, a nossa dívida com Deus é impagável. A gente pode vir na igreja, a gente pode dizimar, a gente pode cantar, podemos ser ótimos pais, maridos, filhos, tudo isso. Não estou dizendo que você não deve ser tudo isso, jamais. Não é isso. A questão é que você pode fazer tudo isso, mas nada disso te dá crédito na sua salvação. Nada disso aumenta vai garantindo um lugarzinho para você no céu. Porque essa conta já foi paga por Deus. Isso é unicamente e exclusivamente de Deus. E não tem a ver com nossas obras. Às vezes a gente trata o pecado como se ele fosse apenas um problema de comportamento. Apenas como se ele fosse coisas externas. Matar, roubar, mentir, fazer sexo antes do casamento, trair. Coisas externas. Porém, pecado é algo muito mais profundo. É algo que vai realmente além. Não é só transgressão. Pecado é condição. Pecado é estado. Nós somos pecadores e por isso nós cometemos atos de pecado. E não o contrário.
Se fosse assim, bastaria eu ser apenas disciplinado, bastaria eu ser adestrado, vamos dizer assim. Eu fico condicionado, eu mudo meu ambiente, mudo meus estímulos e tudo mais, e pronto. Meu comportamento mudou, não peco mais, bastava isso e já estava tudo certo. E por muito tempo a igreja cristã, em sua história, né, a gente pode pesquisar, a gente sabe disso, a igreja tratou a fé dessa maneira. Se você pagar todas as suas indulgências, né, andar nos caminhos certinhos, que a igreja ordena, você tem o seu lugarzinho no céu. Agora, se você fizer o contrário, sair da linha, você está condenado ao inferno. E então, as pessoas ainda têm essa mentalidade de que o pecado é apenas uma questão de comportamento e não um problema do coração de verdade, um problema de natureza. A gente tem que entender, irmãos, que amor não se conquista à força. Amor se conquista com liberdade. Então, muitas pessoas, por isso que muitas pessoas entram na igreja, em qualquer igreja, entram na fé cristã e logo saem porque elas foram apenas ali podadas. Não, agora que você entrou, você vai parar de fazer isso, vai parar de usar aquilo, vai parar de... Enfim. Ou ela mesmo, ela ouve o discurso da igreja, ela se encanta, ela é convencida, ela gosta, ela aceita aquilo, mas ela não teve um encontro genuíno com Deus de verdade. Então, ela só foi apenas adestrada, vamos dizer assim. E isso logo desanima. Podem ter sido convencidas, mas não foram convertidas. Então, nós como igreja, como líderes, como irmãos, nós temos que, ao máximo, tentar fazer as pessoas, ser um instrumento na vida das pessoas para que elas tenham um encontro com Jesus, com Cristo. E não com um encontro com um uniforme, uma roupagem, uma aparência, certo? As pessoas, elas precisam, como a gente disse, ser conquistadas com liberdade, com amor, e não com a força, né? Ok, seguindo para o segundo ponto, aquele homem, aquele servo não conseguiu perdoar, porque, primeiro, ele não reconheceu o tamanho da sua dívida, e segundo, como ele não reconheceu o tamanho da sua dívida, ele não conseguiu receber a graça do seu Senhor. O perdão do seu Senhor. E o ser humano, ele tem essa dificuldade de receber coisas de graça. Eu sou uma dessas pessoas, porque hoje tudo é muito meritocrático. Hoje, você sabe, né, no mundo difícil como as coisas são, se você não correr atrás das suas coisas, você não conquista. Se você não se esforçar, você não consegue. Então, tudo é diante do teu esforço, tudo é diante do seu suor. Então, o mundo hoje é muito assim. E prega muito essa questão de que você se basta, você consegue se você se esforçar e tudo mais. Então, é muito difícil hoje a gente realmente entender e viver a graça de fato. Vamos abrir marquem em Mateus, marquem essa passagem, a história que a gente está, e vamos só dar uma passadinha em Lucas. Lucas capítulo 18, verso 17. Lucas 18, 17. Diz assim: digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A gente já ouviu bastante nesse verso, é bem conhecido. Mas, irmãos, vocês já perceberam a diferença de uma criança recebendo um presente do que um adulto? Para um adulto, desculpa. A criança, quando ela gosta, ainda mais quando ela gosta, né, do presente, você mal consegue entregar ou falar alguma coisa, ela já pega, ela já sai correndo, nem agradece, ela começa a rasgar, já quer brincar com o brinquedo, com o presente, enfim, já quer usar, já quer colocar. E claro, né, se não é o pai e a mãe para puxar, opa, o que você tem que falar agora? Né, as formalidades e tudo mais, questão de educação. Mas a criança acaba falando obrigado ali, mas porque é mera formalidade, porque no fim das contas ela só quer saber de aproveitar o presente. E por isso que então esse verso diz para nós: receba a graça, o reino de Deus como uma criança. Desfrute da graça, de fato.
Agora, adulto, não. Muitos adultos, né? Não posso generalizar. Muitos adultos, quando recebem um presente, ficam, ai, não precisava. Fica aquele constrangimento, aquele pensamento de, ai, quando for o aniversário dele, eu vou ter que dar também. E, ai, eu vou ter que ainda dar no mesmo valor, parecido, para não ficar, né? Para não parecer que eu sou sem vergonha, ou, enfim. Aquele constrangimento e tudo mais, ou quando você sai com algum amigo, você paga para ele, você já pensa assim, aí na próxima vez ele que paga para mim, ou, né, vice-versa. Então já é diferente, né, quando uma criança recebe uma coisa de graça e de um adulto, muitos adultos. Então, irmãos, a gente está sempre querendo retribuir, devolver, pagar, e na mesma moeda, vamos dizer assim, na mesma quantia, na mesma quantidade, no mesmo valor, no mesmo tamanho. Mas o pedido que Deus faz para nós é que a gente receba como uma criança, que a gente receba esse presente, essa graça, desfrutando, realmente louvando a Deus, adorando a Deus, como o pastor muito bem pregou ontem, louvando a Ele por tudo que Ele fez por nós, mas de uma maneira alegre. Uma maneira gostosa, uma maneira leve. Essa é a palavra, leve, sem peso. E então desfrute a alegria da salvação a partir de hoje. Essa é uma frase que eu carrego assim para a minha vida. Nós não iremos nos perder pelos pecados que nós cometemos, e sim pela graça que nós não aceitamos. Os nossos pecados já foram pagos, nós já estamos liberados, vamos se dizer assim. Mas basta nós receber ou rejeitar. O R, né, o segundo R, receber ou pode ser rejeitar. Então, esse é o motivo pelo qual aquele homem não conseguiu perdoar o seu conservo, porque ele não reconheceu o tamanho da sua dívida, ele não soube receber a graça que ele havia recebido. Então, ele olhou para aquele servo e pensou, mesmo que ele está devendo menos que eu, ele tem que pagar. E ele não reconheceu o que ele havia recebido, de tão bom que era. E agora, irmãos, para finalizar, o homem não conseguiu perdoar, reproduzir a graça que ele havia recebido, porque ele não reconheceu o tamanho da sua dívida, ele não recebeu a graça da maneira como tinha que ser, e ele não conseguiu, então, repetir com os outros. Está escrito no verso 32, né, voltando ali para Mateus, no verso 32 diz, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Então ele não conseguiu fazer isso, porque ele não cumpriu as 2 primeiras etapas. É como se ele tivesse olhado para o seu conservo e pensado, ele não merece. Eu posso até merecer aquele perdão, mas esse não merece, não. E às vezes é dessa maneira que nós olhamos para as pessoas, né? Fulano não merece o meu perdão. Fulano não merece que eu faça tal favor, que eu faça tal ajuda. Mas, irmãos, essa história de não merecer, ela se aplica a nós também. Fulano pode até não merecer, mas ele precisa. As pessoas não merecem, mas elas precisam. E é dessa maneira que a gente tem que olhar para as pessoas, por quê? Porque é dessa maneira que Deus olha para nós. Ele não merece, mas ele precisa. Ele não merece essa salvação, ele não merece que eu morra por ele, mas ele precisa. E é dessa maneira que nós temos que olhar para as outras pessoas. Não merece o perdão, não merece a minha ajuda, não merece meu acolhimento, minha oferta, não merece minha doação, mas ela precisa. E quem somos nós para achar que os outros não merecem, né? Sendo que Deus olha para todos nós de igual e nenhum de nós somos merecedores da graça que Deus nos deu. Irmãos, o aprendizado de amar pessoas difíceis começa quando eu entendo, eu penso o quão difícil deve ser para Deus me amar. Porque eu também sou uma pessoa muito difícil. Então, pense dessa maneira a partir de agora. Não merece, mas precisa.
Eu não mereço, mas eu preciso. E se você está com dificuldade de amar, está com dificuldade de perdoar, está com dificuldade de liberar graça, de liberar perdão, liberar amor, está com dificuldade de voltar atrás, não só de perdoar, mas de pedir perdão, olhe para a cruz. Talvez a sua referência de amor não seja das melhores. Talvez os seus pais, talvez o seu amor próprio, talvez o amor que você aprendeu durante sua vida não seja a melhor referência que você tem de amor. Mas para isso, então, Jesus veio, para ser o nosso exemplo, nossa referência de amor. Então, olhe para a cruz. Quando você estiver com dificuldade, olhe para a cruz, porque é a melhor referência de amor abnegado, desinteressado, um amor que não olha para o próprio eu. E Deus olha para nós também e diz assim: você quer me dar alguma coisa? Você quer me retribuir? Quer me devolver de alguma maneira? Então faça isso. Mateus 25, 40. Mais umas páginas adiante. Mateus 25, 40. Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Quer me devolver? Quer me servir? Quer me retribuir? Vista-o nu, alimente o faminto, visite o preso, dê lar a um desabrigado, ajude alguém, doe sangue, igual a gente fez essa semana, visite uma UPA, dê um abraço para alguém. São tantas maneiras que a gente tem de realmente fazer algum dos pequeninos de Deus, porque é dessa maneira que nós vamos estar fazendo para Deus. É dessa maneira que a gente vai retribuir. E é assim, irmãos, um evangelho prático, um evangelho para fora. Um evangelho que não termina em nós, mas termina quando nós repassamos para Deus aquilo que repetimos, né? Com os outros aquilo que Deus fez por nós. Um evangelho que não acaba, resumindo. Um evangelho que não termina. Então, finalizando, o apelo que eu faço para cada um de nós aqui, me incluindo, reconheça o tamanho da sua dívida. Receba a graça de Deus, como uma criança. Repita o que Deus fez com você, com os outros. Fez por você com os outros. A primeira leitura que as pessoas terão desse evangelho é a nossa vida. É o como nós estamos vivendo. Então, por isso que nós precisamos viver e não só entender o evangelho. Precisamos praticar. E é dessa maneira, essa é a receita, vamos dizer assim. Se você às vezes não entendeu nada do que eu falei essa noite, fique com essa dinâmica em mente. Anote, coloca na geladeira assim, coloca no celular. Receba a graça como uma criança. Repita o que Deus fez por você. Reconhecendo tudo isso, reconhecendo a dívida que você tem para com Deus. Que já foi paga, aliás, né? Então saia daqui leve, sem um peso. Saia daqui feliz, porque você foi salvo. Louve a Deus pela salvação que há em Cristo Jesus. E não faça tudo isso, né, que eu acabei de falar, essas boas obras, buscando salvação. Mas porque você já foi salvo. Essa é a mentalidade que nós temos que ter. É uma resposta de amor. Não é uma resposta de em troca do que Deus fez, porque a gente não consegue jamais chegar nesse nível. Mas em resposta a um amor que nos salvou. E da melhor maneira como a gente faz. E Deus aceita. Porque Ele conhece a gente. Ele sabe que é o nosso melhor, Ele sabe a nossa sinceridade. Então, que realmente a gente possa ser transformado por esse evangelho todos os dias. Essa é a oração que eu faço nessa noite e que nós sejamos a melhor, pelo menos a mais dedicada vitrine de Deus, desse evangelho. Amém? Vamos fazer uma oração?
para nós finalizarmos o culto. Se você quiser, pode ficar em pé, se você puder. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, nós começamos essa oração, Pai, reconhecendo o quão falho nós somos, reconhecendo o quão necessitados nós somos da sua misericórdia. Nós não temos nada de bom a oferecer, Pai. O que somos nós para que o Senhor esteja presente, esteja nos ouvindo? Mas o Senhor é amor em essência. O Senhor é o nosso Pai. E graças ao sacrifício que o seu Filho fez na cruz, nós podemos chamá-lo assim. Nós podemos ter um contato, um relacionamento íntimo contigo. Mas nada do que nós façamos pode pagar aquilo que o Senhor fez por nós. E é esse o primeiro passo que nós damos a partir desta noite. Nós queremos reconhecer o tamanho da dívida que nós temos para contigo, mas não de uma maneira que nos traga peso, que nos traga algum tipo de desânimo, mas sabendo que o Senhor pagou essa dívida, nós queremos retribuir com uma vida que te agrade. Nos ajude nesse processo, Pai, porque não é fácil. O Senhor sabe que não é. E, em segundo lugar, nos ajude a receber esse perdão. Nos ajude a receber essa graça. Apague a nossa história, apague nosso passado. Nos ajude a recomeçar em Ti. E como uma criança, que a gente desfrute dessa salvação. E que a melhor maneira da gente desfrutar essa salvação seja compartilhando ela com as outras pessoas. Nos ajude a repeti-la todos os dias, em nosso trabalho, em nossos estudos, em nossa faculdade, em nossa casa, em nosso lar com a nossa família. Nos ajude a perdoar. Nos ajude a pedir perdão, a amar as pessoas de maneira genuína, sabendo que a pessoa pode não merecer, mas ela precisa, assim como nós. Nos perdoe, Jesus, pelos nossos pecados. Nos ajude a sair daqui leves e felizes, porque estamos salvos em Cristo Jesus. Nos ajude, então, a viver esse evangelho, Pai. Nos ajude a vivê-lo de maneira prática, de maneira feliz, de maneira alegre. Obrigada por este culto, pela presença Tua. Obrigada por nos ouvir e nos acolher como Teus filhos. Abençoe-nos durante essa semana. Cuide de cada um de nós dessa igreja, dessa comunidade. Cuide de cada visita que esteve aqui, cada pessoa que veio aqui pela primeira vez. Que todos possam ser abraçados por Ti e ter um encontro genuíno contigo todos os dias. E que possamos nos vestir da Sua salvação. Não de aparência, não de doutrina, não de legalismo ou religiosidade, mas nos vestir de Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.